Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém. Deus usa o teu servo, Pai, como canal de bênção para a tua igreja, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Graças a Deus que você está aqui, e eu tenho certeza que algo muito lindo Deus fará na sua vida, em nome de Jesus, e na minha também, amém? Graças a Deus. E o interessante, irmãos, que hoje foi um dia muito gostoso. Quantos foram na marcha para Jesus aí? Quantos, né? Pessoal que marcha para Jesus, teve marcha para Jesus, mais de 1 milhão de pessoas, não sei quantas pessoas. Em São Paulo foi bênção, né? Um feriado, né? De Corpus Christi, irmão. E eu, olha, tive um dia de crente demais. Eu fui na procissão do Corpus Christi. Né, irmão? Não fui na procissão, fui ver, queria saber como que era, né, o negócio. É verdade, irmão? Interessante que aqui em Santana de Parnaíba, né, eles fazem lá, não sei quantos já foram não? Santana de Parnaíba está do lado aqui, e tem aquele tapete lindo que eles fazem, né, e depois tem a procissão, e eu sempre via pela televisão, eu falei, nossa Deus, que coisa bonita, tapete aqui. E eu fui lá ver com os meus próprios olhos, irmão, e que dia lindo, que dia lindo. Fomos lá, passamos o dia, não andei em cima do tapete, mas olhei tudo lá, a história. O interessante, irmãos, é que tem coisas que a gente não vive, ou não vê, ou não sabe, porque nós muitas vezes temos alguns tabus no nosso coração, e nos afastamos muitas vezes de quem nós temos que nos aproximar. O interessante isso, não é verdade, irmãos? Nós nos colocamos muitas vezes num patamar e num local onde nós entendemos e queremos e achamos e pregamos que aqueles que estão ao nosso redor, próximo de nós, têm que nos aproximar, se aproximar de nós, mas na verdade, o que Deus nos fala em muitos momentos é que nós temos que nos aproximar daqueles que muitas vezes nós nos afastamos. Nós temos que levar a palavra a muitos corações, nós temos que cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. E eu comecei a tirar foto ali daquela coisa, eu falei, a pastora falou, nossa Deus, não posta essas fotos. Onde já se viu um pastor? Eu estava com mais 3 famílias ali, irmãos, eu falei assim, procissão da Lagoinha. O interessante, irmãos, é que Corpus Christi, o corpo de Cristo, um dos feriados mais importantes, pelo que eu vi, da Igreja Católica, onde houve a necessidade de lembrar do corpo e do sangue de Cristo, do que Ele fez por nós. E me lembrou uma frase do nosso pastor Márcio Valadão, tão linda, que ele fala assim, olha filho, muitas vezes nós lembramos do que temos que esquecer, e esquecemos do que temos que lembrar. Nós muitas vezes não vivemos na plenitude daquilo que Deus tem para nós, porque nós ficamos lembrando muitas vezes daquilo que temos que esquecer, e nos esquecemos muitas vezes daquilo que nós temos que lembrar. O interessante, meu irmão, minha irmã, é que o Senhor, Deus, Ele nos faz ser lembrados, Deus, Ele se faz lembrado, e Deus faz lembrar o que Ele fez. Nós temos que lembrar, entender isso, compreender isso, irmãos.
E mediante aquilo que nós fazemos, nós somos lembrados. A questão não é que nós temos que ser lembrados pelo tanto de gente que a gente concentra, não, nós temos que ser lembrados pelo tanto de Cristo que está nas nossas vidas, pelo tanto do Senhor e da sua glória que é refletida através de nós, trazendo cura, graça, amor através do nosso comportamento, do nosso pensamento, das nossas atitudes. Lembrar o que Cristo fez por nós, sermos lembrados pelo que fazemos e nos assemelhamos a Cristo. Esse é o nosso propósito, irmãos. Lembrar daquilo que muitas vezes nós nos esquecemos. E esquecendo daquilo que muitas vezes nós temos que lembrar. Esse é às vezes o nosso comportamento. Mas olha só, abre comigo em Mateus 26. Mateus 26. Mateus 26. A partir do verso 6. Interessante, irmãos. Nós seremos lembrados, mas para quê? De que forma? Mediante o quê? Olha só o que diz Mateus 26, a partir do verso 6 assim: Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhe: por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Para os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. O interessante, irmãos, nós seremos lembrados, mas a questão é o como seremos lembrados, para que seremos lembrados, por que seremos lembrados. Eu lembro um dia que eu estava sentado à mesa com um casal e a pessoa falou assim: nossa Deus, que chato é a vida, a gente cresce, morre, faz um monte de coisa, tem filho, depois é esquecido. Eu falei: não vou ser esquecido, não vou ser esquecido, não vou ser esquecido. Eu creio que vai ter uma rua. Aí eu percebi e falei assim: não, uma avenida com o meu nome. Você vai pelo Eduardo e você volta pelo Oliveira. Ah, meu Deus do céu. Mas para que uma rua com o meu nome? Quando as pessoas ouvirem o meu nome, ouvirem o seu nome, o que eles têm que lembrar? O interessante é que Jesus chega e fala assim: olha, pode escrever aí, você entenda só, por onde for pregado no mundo, essa mulher vai ser lembrada, para a sua memória vai ser contado o que ela fez, para a sua memória, para a sua memória. Então, quando a gente lembra daquela mulher que derramou o bálsamo sobre Jesus, nós lembramos que uma mulher honrou o nome do Senhor Jesus. Você está entendendo? Nós temos que ser lembrados e vir à memória, a nossa memória, trazer a nossa memória constantemente. Quando nós fomos lembrados por pessoas, eu imagino falando assim: nosso Deus, houve uma época em Alphaville, em Osasco, que foi um homem tão bonito, mas tão bonito, crente demais, que honrava o nome do Senhor Jesus Cristo, que ele falava e era como se fosse Cristo falando.
Ele andava e fosse como se Cristo andasse. Como que eu e você seremos lembrados? Para que nós seremos lembrados? Como é que os nossos familiares lembram de nós? Como é que as pessoas que já passaram pela nossa vida, ou já passamos pela vida de alguém, lembram de nós? Lembram de nós por um calote que a gente deu? Um dinheiro que a gente pegou e não devolveu? Uma resposta mal dada? Ou lembram por quanto de Cristo eles viram em nós que mudou a vida daquelas pessoas? O interessante é que aquela mulher, ela chega ali e ela derrama um bálsamo tão caro sobre a cabeça de Jesus, a ponto dos seus discípulos, pessoas falam assim: para que você está desperdiçando tanto dinheiro, irmão? Porque ela acreditava que Ele era o Senhor. Por que você está investindo tanto dinheiro nisso? Por que você está gastando? Por que você está fazendo? Porque você, meu irmão, vende, dá para os pobres. Jesus falou assim: não, irmão, não, você não está entendendo não, deixa a mulher fazer o que ela tem que fazer, ela está me adorando. E vou te falar, onde for pregado, saberão, virão a memória do que essa mulher fez hoje comigo. A memória. Olha só o que diz lá em Lucas 22. Lucas 22. Lucas 22. Lucas 22. Jesus se faz lembrado também, irmãos. Interessante, Lucas 22, versículo 19 e 20 diz assim: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isso é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em o quê? Memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. Lembrado, irmãos. Meu irmão, Jesus fez, que homem abençoado. Nosso Senhor claro que é um homem abençoado. Nosso Deus é maravilhoso, irmãos. Olha a sacada de Jesus Cristo. Ele falou assim: olha, é o seguinte, toda vez que vocês se congregarem, reunirem, em determinado momento vocês vão partir o pão e tomar a ceia, e tomar o suco de uva, o vinho, para representar o meu sangue e meu corpo. Vocês vão fazer isso em memória de mim. Vocês vão fazer isso para não esquecer o que eu fiz por vocês. Vocês vão fazer isso para lembrar constantemente que eu vim, que eu morri e ressuscitei, e estou vivo e te amo, para trazer cura, salvação, em memória de mim, irmãos. Irmãos, se o Senhor Jesus não tivesse constituído a ceia, eu creio que a gente já tinha esquecido, irmão, o que Ele fez. A gente esquece fácil demais. Fácil demais. Mas Ele pega o pão e fala assim, parte, fala assim: olha, está vendo, isso aqui é como se fosse o meu corpo. Está vendo esse cálice de vinho aqui, é representando o meu sangue, o sangue da nova aliança. Foi dada uma nova aliança, foi feita uma nova aliança, foi dada uma nova oportunidade para mim, para você, e nós não podemos esquecer, trazer à nossa memória o que nos traz esperança, irmãos. A gente fica remoendo sentimentos, a gente fica remoendo: não sei quem fez isso comigo, desgraçado, sem vergonha, caloteiro, mentiroso.
Mas a questão, irmãos, a gente tem que entender o que alimenta o nosso coração e que nos dá fôlego de vida, é porque Jesus Cristo morreu, ressuscitou e está vivo, e nós não podemos esquecer do seu corpo, do seu sangue, do seu corpo partido por nós, do seu sangue derramado por nós, trazendo vida, salvação para mim e para você. Fazer isso em memória de mim, lembrando aquilo que nos traz esperança, irmãos. Lembrando daquilo que nos traz esperança. Nós temos que ter entendimento do que Deus tem para nós, irmãos. A gente gasta muito tempo com tantas coisas. Interessante, irmãos. Eu hoje lá na procissão, aí eu estava tomando um café, aí começou a procissão. O Corpus Christi. Escandaliza você isso ou não? Aí eu fui para a janela para olhar, irmão. Nossa, daqui é bonito. Tantas coisas nós perdemos. Mas nós temos que entender, irmãos, o que Deus tem para nós, o seu sacrifício por nós. Temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Temos que fazer a diferença. Quem sabe muitos parentes e familiares nossos não estão com Cristo ainda, porque nós colocamos uma barreira tão grande, mas tão grande, distanciamos tanto aqueles que nós temos que aproximar de nós. Existem pessoas, meu irmão, que nós temos que nos afastar, e lugares que nós não temos que frequentar. Mas existem situações que Deus permite nós vivermos e nos aproxima daqueles que precisam do amor de Cristo e do entendimento da sua palavra. Nós temos que parar muitas vezes de ser religiosos e começar a entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Um novo tempo. Não conseguimos viver com antigos comportamentos. Para se viver um novo tempo, requer novos comportamentos, novos pensamentos, pautados na palavra, irmão. Conforme a palavra de Deus não muda, mas a gente tem que entender que o mundo mudou, amém ou não, irmãos? O mundo mudou. Como eu falava, como eu fui evangelizado quando era criança, a gente não consegue mais alcançar muitas crianças hoje, não conseguimos. Temos que adaptar. Você entende isso, irmãos? Temos que adaptar a pregação do evangelho, o mesmo evangelho, a mesma palavra. Conteúdo não muda, amém ou não, irmãos? A gente não pode contaminar a palavra, não. Vou ficar, não. É a palavra de Deus, mas a gente tem que entender e chamar a atenção das crianças, dos adolescentes, já mudou o tempo. Agora, nós queremos viver um tempo novo com as atitudes antigas, um tempo novo com os nossos cacoetes antigos, com as nossas crenças antigas. Não dá, irmãos. Deus nos chamou para impactar essa nação, e Deus trará criatividade e estratégias dele, que confundirá quem não é e quem é, meu irmão. E olha, mas alcançaremos os corações daqueles que precisam de Deus. Deus nos aproximará de pessoas, mas também nos afastará de outras pessoas. Mas entenda isso, meu irmão, para vivermos um novo tempo de Deus, não há nenhuma possibilidade de carregarmos conosco comportamentos antigos e ultrapassados, que nem mesmo nós entendemos o porquê nós não podemos fazer o que me falaram para a gente que não podia fazer. A gente nem sabe por que não pode fazer essa coisa. Nossa, Deus não pode fazer isso. Onde já se viu, no dia da marcha de Jesus, um pastor da igreja batista na procissão, os Corpus Christi. Eu fui lá com uma autoridade.
Falou, que tapete bonito. E eu andei tudo lá. Aí eu fui saber como é que faz esse tapete, como é que fala? Serragens, isso, flores serragens. Falei, que legal. Aí pegaram a ferragem, tá aqui a ferragem aqui, nossa Deus. Aí eu falei assim, acho que cada um desenha um pouquinho. Falei, não, o povo vem aqui 3 horas da manhã, cada um tem um pouquinho lá e cada um faz um desenho. Falei, da cabeça não. O padre pega e tem o desenho que ele passa, tem uma história acontecendo. Falei, nossa Deus, que legal. A gente tem que entender, irmãos, que Deus nos levará a lugares extraordinários. Atitudes ordinárias, comuns, nos levarão a uma vida extraordinária. Eu lembro quando eu fui, já contei aqui, na posse do prefeito de São Joaquim de Bicas, onde eu pastoreei uma lagoinha em Igarapé ao lado. Esse prefeito era da igreja, mulher, vereador, secretária. Eu fui na posse, sentei ao lado do padre Amarildo, um padre muito abençoado. Ele tinha feito doutorado em Roma. Nossa Deus, olha. E eu ali. Aí, enquanto os políticos estavam falando, ele começou a me explicar, falar assim, olha, tem a cartilha, tem isso, tem aquilo. Eu falei, nossa Deus. Não, porque a igreja aqui a gente tem, porque a gente vai, toda missa a gente vai, coloca aqui, e a gente, em 3 anos a gente leu a Bíblia toda. Eu falei, nossa Deus, eu não sabia disso. Aí de repente, irmãos, eu vou lá, dou uma palavrinha, a igreja católica da cidade, a principal, a igreja enorme, cheia de gente para posse lá, tinha crente evangélico, tinha um crente, não sei, tinha um monte de gente lá, católica, tinha tudo lá. E aí ele pega, ele fala um pouquinho, e eu e ele de mãos dadas, rezamos o Pai Nosso lá, irmão. Agora vamos rezar o Pai Nosso. Ele pegou na minha mão, levantou, falei, já estou aqui, já era. Meu irmão, quem não quiser, vai ver. Aí eu rezei de verdade mesmo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, livros do mal. Amém. E aí nos abraçamos ali, irmãos. E o povo bateu palma de pé para a gente. Fora os outros que foram babando de raiva. Irmãos, o que feriu a palavra? O impacto daquilo foi tão grande na cidade. Irmãos, nós não temos como viver um tempo novo com pensamentos e atitudes antigas. Deus separou um novo tempo para nossas vidas. Viva esse novo tempo, irmão. Abra sua mente e abra o seu coração. Traga a memória o que te traz esperança. Traga a memória. Seja lembrado pelo tanto de Cristo que é visto na sua vida. Porque algumas pessoas nós temos que nos afastar e em certos lugares nós não temos que ir, mas tem certas pessoas que nós afastamos de nós que precisam ser aproximadas pelo amor de Cristo. Eu creio que o Alphaville é do Senhor Jesus. Eu creio que Osasco é do Senhor Jesus. Carapicuíba, Jandira, Itapevi, Santana de Parnaíba, as cidades ao redor, eu creio que São Paulo é do Senhor Jesus. São Paulo. Deus vai usar desconhecidos para fazer conhecido quem tem que ser conhecido. Ao olharem para mim, podem esquecer o meu nome, que em alguns textos essa mulher não é nem lembrada, nem citado o nome dela, mas todos lembram de uma mulher, que por mais que você não saiba o nome, derramou o óleo sobre a cabeça do Senhor, algo muito caro, foi criticada pelo que fez. Olha só o que diz aqui em 1 Coríntios 11, versículo 23.
1 Coríntios 11, 23. Onze, 23 assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Paulo fala assim: eu recebi e eu te entreguei. Amém, irmão? A gente entrega o que não recebe do Senhor. Tem um povo que está entregando os negócios aí que não é do Senhor, não. Amém, irmão? Cuidado com o que te entrega, hein, irmão. Cuidado. Cuidado com o que você entrega, hein, irmão. Porque Deus, sim, E Paulo fala assim: olha, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazer isso o quê? Em memória de mim. Temos que lembrar do que nos traz esperanças. Porque semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres esse pão e beberes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ela venha. Em memória do Senhor. Muitas coisas nós fazemos para lembrar que Cristo morreu na cruz por mim e por você, irmãos. Cristo morreu na cruz por toda Alphaville, por toda São Paulo. Cristo morreu na cruz por mim, por você, irmãos. É quem tem que ser lembrado. E nós muitas vezes lembramos do que temos que esquecer e esquecemos do que temos que lembrar. Deus nos congregou aqui para curar os nossos corações. Deus nos congregou aqui para transformar a nossa vida. Deus nos congregou aqui, irmãos, para rompermos o nosso ministério. Deus não deu dons e talentos para você para serem usados de uma forma tão ruim ou não ser usado. Não, Deus te capacitou, te deu graça, para que a graça derramada, a graça dele derramada sobre a sua vida seja usada em memória dele. Em memória dele. Em memória do Senhor. Você tem que olhar para mim, para você e falar assim: eu lembro de Jesus Cristo. Eu vejo Jesus Cristo. Eu ouço Jesus Cristo. Está entendendo, irmãos? Deus vai nos levar a lugares diferentes, perante pessoas diferentes, para nós sermos Jesus onde nós estivermos. Que sejamos lembrados por aquilo que fizemos para o Senhor, que através do que fizermos, possa ser para a memória do que Jesus fez em nós. E olha só que interessante, abre comigo em Atos 10. Olha que texto maravilhoso. Deus se lembra de nós, irmãos. Deus, Ele vê o que nós fazemos, irmãos. Olha só esse texto, irmão. A partir do versículo 1, Atos 10, 1, morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e o quê? Temente a Deus. Ele temia o Senhor, irmão. Ele não era judeu não, mas ele temia o Senhor. Tem gente que não está aqui dentro da igreja, mas teme ao Senhor, irmãos. E Deus vai te colocar diante de pessoas que temem ao Senhor, para eles terem o entendimento certo do que tem que fazer e como tem que fazer. Porque tem muita gente com o coração muito bom, irmãos, piedosos e tementes ao Senhor. Olha só, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus.
Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca de da hora nona do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Deus, ele lembrou. Deus, ele viu e tem visto o que você tem feito. E olha só, a partir disso, da vontade desse homem de servir a Deus, de fazer o bem, de temer, de orar ao Senhor, Deus deu uma experiência tão linda para ele, se manifestou para a sua vida. Meu irmão, entenda só, existem pessoas que não estão aqui dentro, mas que têm um coração puro diante do Senhor, e Deus usará a mim e a você, nos levará e nos colocará diante dessas pessoas para mostrarmos o grande e perfeito amor de Deus pelas nossas vidas, é para apresentar Jesus Cristo para a vida deles. Está entendendo ou não, irmãos? Deus usará a mim e a você e nos colocará diante de pessoas que temem a Ele, que não estão dentro da igreja, mas temem a Ele, para nós mostrarmos Jesus para a vida deles. E foi o que aconteceu com Cornélio, irmãos. Olha só: agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou dois dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhe contado tudo, enviou-os a Jope. Então Deus fala assim, Deus chega para ele, manda um anjo e fala assim: Cornélio, tudo que você tem feito eu estou vendo, a intenção do seu coração eu estou vendo. Manda chamar um homem chamado Pedro, para ele te apresentar o que eu quero que você conheça de uma forma mais intensa e profunda agora. Eu e você, irmãos, nós seremos usados como Pedro, chamados para entrar onde nós menos esperávamos, diante de pessoas que nós nem pensávamos. Você entende isso, amém ou não, irmãos? Para que Jesus Cristo, de uma forma intensa e perceptível, mude a história por completo dessas pessoas, em nome de Jesus. Você crê nisso, irmãos? Olha só o que diz no versículo 17, diz assim: enquanto Pedro estava perplexo, porque Deus também tratou com Pedro, irmãos, amém ou não? Não, o negócio essa passagem de Cornélio é muito doida, irmão. Vamos ler o texto todo. Tem, né? Amanhã ninguém vai trabalhar? Alguns? Ou não sei? Olha, versículo 9, vamos ver o versículo 9. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, e a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouvindo uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. O judeu não podia se contaminar com certas coisas, irmãos, não podia comer certas coisas. A pregação de Pedro era só para judeu, não podia ser para os gentios. Foi por isso que foi o embate de Paulo e Pedro. Os caras saíram não é verdade?
De repente vem uma visão sobre Pedro, porque Deus já tinha mandado alguém ir buscar Pedro lá, irmãos. Alguém que não era judeu, fala, vai lá que Pedro, você vai buscar aquele homem que ele vai te mostrar o que eu quero te mostrar. Aí enquanto Cornélio mandou o povo pegar Pedro, ele pega e vai falar com Pedro, fala, nossa Deus, Pedro, dá uma visão para Pedro. E aí vem um lençol cheio de animal impuro para Pedro. Aí Deus falou assim, olha, tá vendo esses animais que vocês não podem comer? Mata e come. E Pedro falou, nossa, eu não posso comer isso. Aí Deus fala pela segunda vez, mata e come, eu não posso comer isso. Pela terceira vez, aí Deus fala assim, o que eu purifiquei, meu irmão, o que eu purifiquei, ao que Deus purificou, não consideres comum. Não sai encapetando todo mundo não, irmão. Amém ou não? Não vai na minha igreja, não é crente, meu irmão, para com isso, irmão. Deus vai te colocar diante de pessoas que você menos imagina, para que vejam Jesus, e o quanto menos você falar, já te dou a dica, melhor para você, amém ou não, irmão? Vamos quebrar esse tabu. Deus tratou com Pedro, fala assim, Pedrão, você tem que entender que o negócio é impuro para você, mas eu purifiquei, e você vai comer esse negócio aí, porque já estavam indo pegar ele, amém, irmão? Então começa a entender que Deus vai mudar a tua concepção de vida e de ministério. O que você viveu até hoje não se compara ao que você viverá a partir de hoje. As mulheres de ordinárias passarão a extraordinárias. Os homens passarão a extraordinários. Extra, fora do comum, sobrenatural, sobre o comum. Olha só o que diz no versículo 17, vamos ler a Bíblia, irmão, pelo amor de Deus. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, ele não está entendendo a visão. Quem sabe você está na dúvida ainda, o que Deus está querendo falar com isso? O que Deus está querendo falar com isso? Eu não estou entendendo nada. Como um pastor vai na procissão dos Corpus Christi? Eu estou pensando em postar foto no meu Face, não é o Insta. O que você acha, Felipe? Não, né? Amém. Entendi, tem gente que me segura, que eu ouço pessoas. Olha só. Eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, e chamando, indagavam se estava ali o hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito, então estão aí 2 homens que te procuram. Aí Pedro estava tentando entender o que é aquela visão. Aí Deus fala assim, olha, tem 2 homens te procurando, vai com eles. Amém ou não? Tem coisa que você não vai entender na hora, meu irmão, mas Deus vai te direcionar, olha, vai nessa visão, segue essa pessoa, ouça. Olha só, versículo 20, levanta-te pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Amém ou não, irmãos? Nossa Deus, esse pastor Eduardo, ai, hoje eu vi que Deus fala assim, ó, 2 homens vão te procurar, vai, eu enviei eles. Versículo 21, e descendo Pedro para junto dos homens, disse, aqui me tendes, sou eu a quem buscais? Aqui viestes? Então disseram, o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as suas palavras. Cornélio precisava olha só, Cornélio precisava do entendimento. Ele temia o Senhor, diz a palavra que ele era temente a Deus, orava a Deus, mas ele precisava de uma experiência, um entendimento mais profundo da pessoa de Deus, de Jesus Cristo.
Aí Deus usa o Pedro, que precisava também de uma experiência mais profunda com Cristo. Precisava mudar os conceitos que ele tinha na mente dele. Precisava mudar. E Deus fala: vai com eles, porque o que você tem para falar, eles precisam ouvir. Nós temos muito a falar, e Deus vai colocar a mim e você diante de pessoas que precisam ouvir. Você entende isso, irmãos? Mas se eu não quebrar certos tabus e não entender que Deus santificou, que muitas coisas eu condeno, eu não vou ser usado como eu deveria ser usado. Versículo 25. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali. Isso aqui, Pedro já colocou o cara no lugar dele. Muita gente se perde nisso, irmãos. Deus leva a mim e a você para ser usado na vida de certas pessoas, mas nós temos que levar o entendimento também que não somos nós quem tem que ser adorados, irmãos, é Deus que tem que ser adorado, amém ou não, irmãos? Nós temos que entender que Deus usa pessoas, nós podemos admirar pessoas, nós podemos honrar pessoas, nós podemos seguir pessoas, nós podemos ter pessoas como exemplos de vida para nós, mas não tê-los como ídolos, não nos tornando idólatras, amém ou não, irmãos? Porque nós somos pecadores. Eu vou no banheiro igualzinho a você, amém ou não, irmãos? Quem vai no banheiro aqui, levanta a mão. Sólido, líquido e gasoso, irmão? Todo mundo igual, irmão, amém ou não? O cara pode ter mais um monte de dinheiro, mas na hora que dá dor de barriga, todo mundo fica igualzinho, a mesma posição, irmão. Amém ou não? Vamos espiritualizar agora aqui. Depois minha mulher fica brigando comigo: como é que você falou isso? E aí quando Pedro chega, Cornélio vem e se prostra e começa. Aí Pedro fala assim: não, 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 irmão, sou igual a você, levanta aí. Eu vim aqui para falar de Deus, não é assim não. Não é assim não, irmãos. Sou igual a você. Não vem me idolatrar não. Não vem. Deus fala aqui, ó: ergue-te, que eu também sou homem. Fala aqui: ergue-te, que eu também sou homem. Amém, irmãos? Ergue-te, que eu também sou homem. Se levanta, meu irmão. Deus nos congregou aqui para nós, no mesmo propósito, servirmos ao Senhor e cumprirmos o propósito que Ele colocou para Alphaville, para São Paulo, para tudo, irmãos. Debaixo de uma palavra profética, pastor Márcio Valadão, quando nos abençoou na inauguração de Alphaville, falou assim: de Alphaville para o resto do mundo. Então se prepara para que a tua voz, a sua imagem, o seu trabalho, o seu ministério alcance até os confins da terra. Você entende isso, irmãos? Olha só o que diz no versículo 33 de Atos 10 ainda: portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Cornélio está explicando a ele e falou: mandei chamar, porque Deus pediu para eu te chamar. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Cornélio reuniu toda a sua família, seus conhecidos, todo mundo, meu irmão, todo mundo que não estava na igreja. Pedro foi lá, na casa dele, de quem ele menos esperava, porque não era judeu, era um horror para ele, para Pedro. Mas ele foi lá, Cornélio chega e explica para ele, fala assim: agora, Pedro, estamos todos reunidos aqui para ouvir o que você tem falado da parte de Deus. Está preparado, irmão? Para Deus te levar a lugar que você não imagina, congregar pessoas que você menos imagina, para ouvirem da palavra da parte de Deus saindo da tua boca.
Ou teu ministério é só dentro da igreja? Amém? Agora, igreja, só é igreja onde? Fora da igreja. Deus nos fortalece, nos congrega, nos anima, fala, é um mover, para quando nós sairmos por aquela porta, nós resplandecermos a glória de Deus, a luz de Cristo resplandecer através das nossas vidas. Cornélio fala assim, ó, reuni todo mundo aqui agora para ouvir o que você tem para falar. E agora, irmão? Você vai ter essa oportunidade de olhar essa oportunidade como uma fonte de lucro para você? Ou eu e você vamos olhar como uma oportunidade mesmo de falar do amor de Cristo? Eu trabalhei muito tempo com empresários. É tranquilo, irmão. Também é tranquilo lidar com gente milionária ou não, ou pobre. Tranquilo. Eu não tenho, graças a Deus. Eu estava numa célula, num grupo de empresários, eu saí, a gente congregou algumas pessoas, eu estava pastoreando uma igreja no interior, em Lagoinha, e chamei uma pessoa e passaram um pastor para estar acompanhando aqueles empresários. Aí eu fui lá no dia para, tá passando, ó, essa aqui é a pessoa que eu vou cuidar de vocês, tal. Um escritório bonito, uma mesa bonita, as pessoas reunidas ali. Aí eu apresentei, a primeira vez que a pessoa foi lá para cuidar do povo, já falou que precisava de R$300. Irmão, a gente vai se posicionar onde Deus quer que nós nos posicionemos e identificar como uma oportunidade de lucro para nós, ou como uma oportunidade de falar do amor de Cristo? Você entende o que eu estou falando, irmãos? Olha só o que diz aqui, irmãos. Cornélio falou assim, ó, reuni todo mundo aqui, pronto para ouvir tudo o que foi ordenado da parte do Senhor. Versículo 34. Então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Olha só Deus tratando com Pedro aí. Deus não faz acepção de pessoas, irmãos. Amém ou não? Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Em qualquer lugar, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Cornélio era uma pessoa aceitável perante Deus, porque era justo e temia ele. Amém ou não, irmãos? Lembra do centurião que chegou para Jesus Cristo e falou, ó, Jesus, meu servo está horrivelmente enfermo, precisa ser curado? O que Jesus falou para ele? Eu não vou lá. O que o Cornélio falou? O que o centurião falou? Eu não sou digno que você entre na minha casa, mas eu também sou homem de autoridade, assim como você. Se eu falo para a pessoa vai, ela vai, se ela faz, então basta uma palavra tua e o meu servo será curado. Jesus pegou para aqueles religiosos, aquelas pessoas que acompanhavam ele, os crentes, chegou para ele assim, ó, não vi tamanha fé como a desse homem aqui, que não está junto com a gente aqui, em toda Israel. Tem pessoas que temem ao Senhor, e não é qualquer um que Deus vai levar diante dessas pessoas. Que eu e você possamos ser como Pedro, tratados, mas levados diante de pessoas, mostrando que somos homens iguais a eles, e levando a palavra de Deus para os seus corações. Você entende isso, irmãos? Versículo 35, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme o faz o que é justo e aceitável. Versículo 36, essa é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Ele já começa falando de Jesus Cristo, irmãos.
É Jesus, é o Jesus, o Senhor de Lagoinha, é o Jesus, o Senhor do Eduardo, é o Senhor Jesus da minha casa, da sua casa, é o Senhor Jesus, o Senhor de Alphaville, é o Senhor Jesus, o Senhor de Osasco, é o Senhor Jesus, o Senhor de São Paulo, é o Senhor Jesus que é o Senhor da nossa nação. É o Senhor Jesus que tem que ser levado aos corações das pessoas, irmãos. O nosso interesse tem que ser levar Jesus, não é nos beneficiarmos de qualquer coisa que aqueles que estarão conosco diante de nós possam ou não oferecer para nós. Agora, para finalizar, irmãos, versículo 44 de Atos 10. Meu irmão, é isso eu gostaria, em nome de Jesus, um dia de acontecer. E eu creio que vai acontecer aqui em Alphaville. O que eu vou ler agora vai acontecer em Alphaville, vai acontecer em Osasco com você, Felipe. Diz a palavra, e você viu como Pedro começou a falar com eles, né? Reunir todo mundo, e Pedro começou a falar de Jesus. Falou assim, ó, a questão aqui é a pessoa de Jesus Cristo. Aí, versículo 44, ainda, então Pedro estava com mais pessoas, tinha algumas pessoas com ele, e foi lá, e aquelas pessoas querendo ouvir de Jesus. Para de falar muito de você, fala mais de Jesus Cristo, amém ou não, irmãos? Porque eu fiz, porque eu sou, porque eu passei, porque eu penso, porque isso, aquilo, meu irmão, chato demais. Eu mudei muito a minha pregação, as minhas palavras, pelo que a minha mulher falou para mim, Eu comecei a ler mais a Bíblia, irmão. Você viu que a gente leu quase Atos, né? A gente está mais envaladão de ser. Pastor Márcio tem 30 tópicos, e cada tópico tem 4 itens, e cada item tem 2 subitens, e cada item, subitem, tópico tem 4 versículos. Eu fico lendo a Bíblia o culto todo. Um dia ela chegou para mim e falou assim, ela começou a falar mais repetidamente. Eu falei, e amor, a pregação foi boa? Nossa, foi boa. Mas você podia ler mais a Bíblia, né? Nossa, essa história você contou de novo? Aí eu já me enganei, e aí, irmão, foi bom? Não, mas aquele exemplo, você falou de novo. Eu falei, nossa Deus, eu vou ler mais a Bíblia, irmão. Porque quando eu leio mais a Bíblia, eu falo menos besteira, não é verdade? Você quer parar de falar besteira? Lê a Bíblia, irmão. Conta historinha não. Olha só, irmão, Pedro começou o discurso dele, amém ou não? Começou a falar de Jesus. Mas olha só, nossa Deus, eu não sei se eu vou conseguir terminar de ler esse texto aqui. Olha só a palavra de Deus. Irmão, eu já vejo esse lugar sedento de Jesus Cristo, amém ou não, meu irmão? Só falta 800 pessoas para encher esse lugar aqui, irmão, amém ou não, irmãos? Só. Imagina, irmão, glória a Deus. Olha só, irmãos. Versículo 44 de Atos 10, aqui, olha lá. Ainda Pedro falava, então assim, ele não tinha terminado de falar, ele estava falando ainda, amém ou não, irmãos? Ele não tinha concluído ainda, ele não tinha parado ainda, ele estava falando ainda Pedro falava. Está na tua Bíblia aí mais ou menos assim, pela tua tradução? A Bíblia diz assim, ó, tá não, pode falar, irmão, pelo amor de Deus. Ainda Pedro falava, ele não terminou de falar, ele não tinha concluído a frase, ele não tinha concluído o pensamento, ele não tinha concluído seu esboço, amém ou não? Nossa Deus, olha o meu esboço. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Olha só, nossa, você está ouvindo o negócio, irmão? Olha só, pastor, pelo amor de Deus, é muito forte esse negócio. Aí fala assim, enquanto Pedro falava, ele não tinha acabado de falar ainda, enquanto ele estava falando, seguindo o esboço dele, nossa Deus, olha só, Deus é bom, tópico 1, Deus é do passo 2, item 3, item 4, não tinha nem chegado no meio da pregação, e fala assim, ainda ele falava, e veio sobre
todos os que ouviam o Espírito Santo de Deus. Fique atento, Senhor, fique atento, meu irmão, ouça Deus falando, porque quando nós ouvimos Deus falar, o Espírito Santo vem sobre aqueles que ouvem a sua palavra. Diz a palavra que enquanto ele falava, veio o Espírito Santo sobre todos os que estavam ouvindo. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pedro veio com o povo, com ele, os crentes, falando para aquele. Diz a palavra que enquanto veio o Espírito Santo sobre todos aqueles que ouviam. Agora raciocina comigo, irmão. Se quem veio com Pedro ficou só admirando, eles estavam ouvindo? Os caras só ficaram admirando, e o Espírito Santo veio sobre quem estava ouvindo. Tem pessoas sedentas por Deus. Nós sairemos da condição de só ficar admirando. Nossa, olha só o que Deus está fazendo. Nossa Deus, você viu o que Deus está fazendo? Nossa Deus, olha o outro fazendo lá. Nossa Deus, você viu quem que bateu? Nossa Deus, não, Deus vai trazer uma condição de nós ouvirmos aquilo que Ele está falando, para sermos cheios do Espírito Santo, amém ou não, irmãos? Sai da condição de ficar admirando o que Deus está fazendo lá, e entra lá para sentir e ouvir, e ser cheio daquilo que Deus tem para derramar sobre a igreja dele, em nome de Jesus. Muda de ótica, muda de lugar. Sai, meu irmão, sai. Muda. Versículo 46: pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Meu irmão, os caras não estavam dentro da igreja, irmãos. Você está entendendo isso, irmãos? Não estava. Deus vai trazer gente para ser curada. Esse lugar não é lugar para crente, é para quem quer Jesus Cristo, irmão. Está entendendo? E olha só, aquele povo que começou, alguns ali até ouviram Jesus a primeira vez na sua vida, já foram batizados com o Espírito Santo. Pois os ouviu falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro perguntou: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? Eu falei: meu irmão, os caras estão batizados com o Espírito Santo, eu vou evitar de batizar todo mundo agora na água. Não, só depois de você fizer 3 meses de cursinho. Glória a Deus, vamos buscar o conhecimento, irmão. Mas tem coisa, que deve fazer. Tem coisa, se prepara, irmão, se prepara para Deus te usar, para Deus te capacitar no meio do caminho, irmãos. Se prepara, não evite o conhecimento não, busque o conhecimento, busque mais de Deus, mas se prepare, irmão, para fazer aquilo que Deus quer que você faça, mesmo achando eu e você que não estamos ainda preparados para fazer aquilo que Deus está nos preparando para fazer. Mas em meio à sua preparação, Deus já vai começar a usar a minha e você, amém ou não, irmãos? Então comece a se preparar. E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Eu quero orar pela sua vida hoje. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Enquanto Pedro falava, o Espírito Santo veio e encheu aquelas vidas, aquele lugar. Eu imagino o dia, irmãos, que eu seguindo o meu esboço, no meio dele, o Espírito Santo virá de uma tal forma, que vai encher esse lugar. E aí o que eu preparei não vai mais ser conduzido, meu irmão, mas o que o Senhor preparou vai encher os corações, em nome de Jesus.
A gente fica muitas vezes tão preso àquilo que nós sabemos, estudamos e cremos, mas, meu irmão, vai ter um momento que a gente tem que estar aberto para que a manifestação do Senhor venha, e mesmo com todo o conhecimento que nós tenhamos, nós não entendamos aquilo que Deus está fazendo, mas não é por causa que nós não estaremos entendendo o que Deus está fazendo que nós vamos deixar de fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. Tem muita coisa que Deus vai permitir que a gente faça e viva, mesmo sem entender, e aí que é legal, aí que é mais forte ainda o poder, a graça, a autoridade que o Senhor derramará sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém ou não, irmão? Eu quero orar para você, para que você traga a memória o que te traz esperança, entendendo que você vai ser lembrado pelo que você fez em prol da pessoa de Jesus Cristo, entendendo que muitas coisas que nós fazemos é em memória do Senhor, entendendo que o Senhor sabe e traz à memória tudo aquilo que nós fazemos e falamos, e o nosso coração, e aí vai trazer pessoas para fazer a diferença, e nos trazer numa profundidade maior da pessoa de Jesus Cristo, e nos usará para sermos essa pessoa também na vida de muitos que nós nem saberemos, nem sabemos, nem vamos entender o porquê que estaremos diante de pessoas. Você recebe essa palavra, irmão? Deus vai levar a mim e a você diante de pessoas que a gente menos imagina, e quando colocar diante dessas pessoas, meu irmão, abaixa a bola, fala de Jesus e deixa Jesus fazer o que Ele tem para fazer, porque é quando nós falamos do amor de Deus que o Espírito Santo desce e enche o lugar, e as vidas são impactadas e transformadas pela autoridade que é no nome de Jesus Cristo, meu irmão. Por isso que João falou que o Senhor cresça e eu diminua. Essa igreja vai crescer cada vez mais a partir do momento que eu entender que eu tenho que me diminuir cada vez mais, porque o dia que eu fizer alguma coisa aqui para eu me engrandecer, irmãos, essa igreja vai começar a diminuir. Quanto mais espaço eu der para mim mesmo, menos espaço eu dou para Jesus Cristo. Então o único espaço que tem que ser preenchido nessa igreja, seus corações, e o tempo que tivemos aqui é pela pessoa de Jesus Cristo, os corações, a pregação do amor de Deus, o viver o amor de Deus, e é você quem Deus vai usar dentro e fora dessa igreja, em nome de Jesus, amém? Eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Senhor, obrigado, Pai, por cada vida, homem, mulher, casa, família, que o Senhor trouxe até aqui para ouvir essa mensagem vindo da Tua parte, Pai. Que Teu Espírito Santo enche esse lugar, livra-nos do mal, Senhor, afasta de nós, Senhor, as nossas vontades, Pai. Traga um novo entendimento sobre a nossa vida, para entendermos e vivermos um novo tempo do Senhor sobre as nossas vidas, para que sejamos canal de bênção, Senhor, e de salvação diante de pessoas que nós não entendemos e não entenderemos, mas o Senhor nos colocará para ser bênção e sal na vida dessas famílias e pessoas em lugares diferentes que o Senhor nos conduzirá, Pai. Repreendemos todo mal em nome de Jesus, que sempre venha à nossa memória o corpo e o sangue de Jesus Cristo, sacrificado por amor da minha vida, pela minha família, por Alphaville, por Osasco, por São Paulo, pelo Brasil, em nome de Jesus. Coloca as suas duas mãos no coração, meu irmão, minha irmã, e repete uma oração comigo, fala: meu Deus, eu preciso de Ti, muda a minha vida, que eu seja usado para falar do amor de Cristo para aqueles que precisam ouvir do amor de Cristo. Eu me arrependo dos meus pecados, dos meus erros, dos meus julgamentos. Me usa. Eu reconheço Jesus Cristo como o único Senhor da minha vida. Eu volto à essência do que o Senhor tem para mim. Minha vida é Tua. Me usa, em nome de Jesus.